Seja bem-vindo ao Cidade em Destaque, o seu programa diário de entrevistas aqui da Stop TV. Desde já, eu e toda a equipe aqui da TV agradecemos a você que está em casa acompanhando mais deste programa. Hoje o assunto é bastante interessante, diz respeito a você motorista que está trafegando pelas ruas, pelas rodovias do Brasil afora aí, né? A gente sempre precisa estar por dentro das modificações, das leis de trânsito, e para falar um pouquinho sobre esse assunto mais na parte técnica, está conosco aqui nos estúdios da Stop TV o chefe da 7ª Ciretran, Pedro Silvério. Pedrinho, muito obrigada por aceitar o nosso convite para participar aqui do programa, para até esclarecer algumas dúvidas que o pessoal tem com referência à carteira de habilitação. Agora tem algumas modificações, sempre surgem algumas novidades, o pessoal acaba ficando com muita dúvida, né? Muito obrigada. Na verdade, eu que fico grato pela oportunidade, pelo convite, de nós podermos esclarecer a sociedade, porque o órgão que nós ocupamos a chefia lá é um órgão que mexe com a sociedade, é um órgão que tem tudo a ver com toda a nossa sociedade, quem não tem veículo, quem não tem habilitação e quem não é pedestre. Então todos compõem o trânsito da nossa cidade e é importante que a gente seja entrevistado e que a gente possa também clarear e dirimir dúvidas se porventura houverem. Bom, geralmente no início do ano o pessoal está procurando a Ciretran para fazer a renovação da carteira, para verificar que está tudo ok com o veículo. Tem isso também, né? Esse movimento agora do início do ano é mais ou menos nesse sentido? Bem, é assim, no início do ano tem muita gente adquirindo carro zero e fazendo o pedido do emplacamento, e que isso também gera um bom movimento na Ciretran. Mas o maior movimento lá no Detran é referente à renovação de habilitação. As renovações de habilitações, por diversos fatores, elas se intensificam no mês de janeiro, no mês de fevereiro, dezembro também, em virtude de período de férias, não só no trabalho, bem como também férias escolares, né? Uhum. E que os alunos, as pessoas que estão de férias no trabalho também, procuram o Detran neste período para renovar as suas carteiras de habilitações. Exato. Mas existe sempre um período ali que a gente tem, né? Venceu a carteira, você tem um mês para fazer a renovação. Mas o brasileiro adora deixar tudo para a última hora, né, Pedrinho? Na verdade é assim, ó, muita gente deixa para a última hora. A gente sabe que... Eu sei, você sabe, mas às vezes muita gente não sabe que tem 30 dias de tolerância por lei em que os agentes de trânsito vão tolerar após o vencimento da tua habilitação, da minha, de qualquer um. Ocorre que, como brasileiro, ele deixa vencer até este prazo também de 30 dias de tolerância, e aí ele fica desesperado porque ele quer que a gente arrume um espaço, um agendamento nas clínicas para poder fazer o exame médico e psicológico. Eu dizia antes para ti que se autoconvencionou pela sociedade exame de vista. E é importante explicar isso, né? Na verdade, não é exame de vista, é exame médico e psicológico. Também é visto o grau de visão da pessoa, mas é visto a pressão, é visto se a pessoa tem algum problema físico, né? Então o médico pode suspender a tua habilitação se porventura ele vê que você tem um problema de pressão, que você é hipertenso. O médico vai suspender a tua habilitação nesse exame e ele vai pedir para você procurar um profissional, corrigir a sua pressão e depois retorne. Exato, porque a gente faz uma série de exames quando tira a primeira habilitação. Uhum. E a impressão que se dá é que aquilo aconteceu só lá. Só lá na primeira vez. Depois você vai passar a vida inteira tranquilo, não vai ter problema de saúde, o grau de visão vai mudar muito pouca coisa. Então é preciso estar atento, porque isso influencia muito. A gente sabe que acontecem acidentes de trânsito em razão de maus súbitos. Veja, até uns 3 anos atrás, eu não usava óculos. Em virtude da idade, é natural que enfraqueça as vistas, então eu necessito do óculos hoje. Exato. Assim é comigo, assim é com todo ser humano. E as pessoas têm que ter a consciência que com o tempo é natural que você diminua um pouco a tua visão, ou enfraqueça. Eu não tenho doença nenhuma, mas enfraqueceu a vista, então precisa do auxílio do óculos. Assim é com todos. E tem muita gente que tem dificuldade de aceitar isso e não quer absorver o uso do óculos quando o médico exige que tenha que ter o óculos, senão não passa lá no exame. Então são fatores assim que as pessoas têm que observar mais. Com relação à hipertensão, e que você falou, e que gera mal súbito, isso é uma verdade. Nós temos índices que apontam que tem pessoas que morrem subitamente por pressão alta, por ser hipertenso, e às vezes pode morrer ao volante. Não só se matar a si, bem como atropelar e matar pessoas. Então o trânsito é muito sério, tem que ser levado a sério,
E as pessoas que têm habilitação têm que ter consciência de que o órgão de trânsito, o Departamento de Trânsito, que é o DETRAN, eles pedem o direito de dirigir, que pode suspender a qualquer momento, desde que cometa infrações que gerem a suspensão da habilitação ou do direito de dirigir. Até parece que, assim, às vezes se encara a questão de dirigir como um direito de todos, como algo que está lá na Constituição que não. Eu fiz 18 anos, eu devo dirigir, e não é bem assim, né? Não, é assim, ó. A pessoa pegou a habilitação, o que ele imagina? Bom, agora eu tenho carteira, então eu vou dirigir. Pode. E o Departamento de Trânsito, eles pedem o direito de dirigir por um período, tanto é que renova-se com 5 anos. Mas pode ser interrompida esses 5 anos e haver uma suspensão ou até cassação do teu direito de dirigir, dependendo da infração que você venha a cometer. Tem 2 palavras aí que têm que ser esclarecidas. A suspensão é suspender o direito de dirigir por um período, que vai de 30 dias a 24 meses, dependendo do grau, dependendo da infração, dependendo do que a pessoa faz. E a cassação é cassar. É 2 anos sem habilitação e depois tem que encarar uma autoescola, um centro de formação de condutores e iniciar tudo novamente para fazer a habilitação. Tem pessoas de idade que têm habilitação cassada e depois tem dificuldade para poder obter novamente a habilitação, porque já tem dificuldade do aprendizado do ensino, principalmente na área teórica e de legislação. Bom, e assim, as aulas, né, para quem está com uma carteira, com um problema na carteira, que precisa fazer a reciclagem, aqui em Cascavel tem um número bastante alto de alunos, né? Você dizia a mim que é em torno de 9.000 pessoas com habilitações suspensas em Cascavel. É quase próximo, você disse no Paraná, mas Cascavel não é diferente, é quase próximo, o volume é muito grande. O número de habilitações que nós temos apreendidas lá na Ciretran, o volume de pessoas que estão sendo notificadas e que não comparecem para entregar a habilitação, é muito grande. É de assustar até, porque as pessoas às vezes recebem o comunicado, a habilitação está suspensa, e aí ele não vai entregar lá um DETRAN. O DETRAN também não vai na tua casa buscar. Mas você está sabendo que você é comunicado. Né? Só que se pegar você dirigindo com a habilitação suspensa, aí é cassação. Aí o problema é mais sério. Vai para o fórum, é um termo circunstanciado, e a pessoa responde um processo no fórum quando está dirigindo com a habilitação suspensa. Suspendeu, não pode dirigir. Você vai ter que cumprir aquele período que a lei determinar. Então, tem que obedecer à suspensão. Aí não se leva a sério, e é comum as pessoas nos procurarem e dizer, olha Pedro, como é que faz agora? Eu dependo da carteira para trabalhar, para dirigir e tal. Infelizmente, se for cassada, vai perder o emprego. Pois é, mas é uma questão assim cultural, uma questão de responsabilidade que a gente acompanha. Bom, primeiro que, assim, Cascavel tem os seus radares, mas isso, assim, você precisa andar dentro da velocidade. Se você andar dentro da velocidade, você não vai ser multado. Se você não furar o sinal, você não vai ser multado. São questões de educação, de seguir as leis. Então, e às vezes o pessoal reclama que existe, né, todos esses equipamentos, sendo que é só seguir a lei para não ser multado. Olha, Giovana, os redutores de velocidade é extremamente importante. E veja, numa cidade como a nossa, tem mais de 300 mil habitantes. Nós ultrapassamos a casa dos 182 mil veículos, que é a nossa frota de Cascavel. Esses veículos são de toda a espécie, mais de 182 mil veículos. Veja o que é isso no nosso trânsito. E mais os veículos da região que circulam aqui, porque vêm fazer compra e tal, porque é um grande centro. Se não existir os redutores de velocidades, o trânsito vira um caos. Vira quase impossível de se guiar no trânsito da cidade. Que era o que acontecia anteriormente. Então tem que existir o redutor de velocidade. As pessoas chiam, reclamam, mas não tem outra forma. As pessoas têm dificuldade de obedecer e de respeitar a legislação de trânsito. E eu assisti uma palestra outro dia em Curitiba, e o palestrante sobre trânsito, ele iniciou dizendo que o trânsito nada mais é que a extensão do que aprendemos no nosso lar. Se nós não tivermos uma educação adequada na nossa casa, nós vamos refletir isso no trânsito, com gestos obscenos, com xingamento, com apavoramento, desespero. Naqueles momentos de pico que o trânsito está difícil, as pessoas têm dificuldade de assimilar e de gerir o trânsito naquele momento.
Então, as pessoas que não tiveram uma boa base de educação familiar vão refletir com certeza quando obtiverem a sua habilitação, achando que agora pode tudo e que agora pode dirigir à vontade. Então, o que a gente pede? Que os jovens, principalmente, que estão obtendo a habilitação, o primeiro ano é provisório, depois vem a de caráter definitivo, né? E que essas pessoas e jovens, tanto meninas como meninos, possam ter uma responsabilidade e uma consciência de que a habilitação na mão do sujeito, mal usada, é uma arma. Ela pode matar a si como a outros. Mas o que falta é a consciência. O que falta também é que os pais, na formação de seus filhos, possam orientá-los de que você só vai poder dirigir a partir dos 18 anos, você vai num centro de formação de condutores, vai aprender a dirigir, para depois o Detran expedir a tua habilitação, para você poder se educar no trânsito. Tem muitos pais que começam a dar o veículo para o menino quando tem 14, 15 anos, e daí ele começa a criar vícios no trânsito, às vezes até fomentado pelo próprio pai. E aí, quando ele obtém a habilitação, ele acha que pode tudo. E aí é onde que acontecem os acidentes mais graves, os índices assim, de desrespeito com a legislação de trânsito. Porque quando nós desrespeitamos a legislação de trânsito, nós criamos consequências para nós e para outrem. Exatamente. Né? Então, o que falta mesmo é educação, base familiar, consequentemente educação no trânsito e para as demais leis que regem o nosso dia a dia, a nossa circulação, e todos fazem parte do trânsito, pedestre, ciclista, motociclista e tal, todos são partes integrantes do trânsito e que tem que haver uma consciência e que todos devem respeitar as regras de circulação. Exato, porque quando a gente fala da formação lá do centro de condutores, não é ali que ele vai aprender tudo também, né? Ele vem com uma bagagem já de sendo, quando ele está dentro do carro como passageiro, quando pedestre, quando ao utilizar o próprio ônibus, né, o coletivo, então ele tem essa noção. Se a noção dele é distorcida do que é o certo, não vai ser a autoescola que vai ajeitar. É tão interessante, Giovana, que a gente observa o perfil do cidadão quando ele vai no Detran. Quando ele vai na condição para ser examinado, ele vai numa condição de cordeiro. Por quê? Porque ele precisa obter a habilitação. Depois, quando ele tem a habilitação, ele muda a sua posição, sabe? De exigir, de impor e desrespeitar regras de circulação. Quando é punido, ele quer xingar o órgão. Como se a culpa fosse do órgão. E é o mesmo cidadão que, quando está numa situação, ele age de uma forma, quando está em outra situação, age de outra forma. É uma pena, mas isso tudo é a nossa sociedade. As pessoas todas têm problemas e o segredo da vida é cada um de nós vivermos, cada um com a sua diferença, eu com a minha, você com a sua, mas nós nos aceitarmos, né? É aí que as pessoas têm que enxergar. E ver mais que a nossa vida não é uma corrida de velocidade, é uma corrida de longa distância, ou seja, de resistência. E só chegam aos 70, 80 anos aqueles que têm mais habilidade para a corrida de resistência. Os que querem viver na velocidade, a vida às vezes é ceifada mais antes. Sabe? Que é o que a gente acompanha, muitos jovens morrendo no trânsito, porque eles misturam bebida e a direção. Não combina. E aí, responsabilidade, né? Sem contar que agora a legislação para a bebida é tolerância zero. Enfim, né? E o valor da multa é muito pesada, suspende a habilitação do sujeito por 12 meses, então paga um preço muito alto, mas é só a medida em que a pessoa é pega e que paga este preço, que sente no bolso, que é o sexto sentido do ser humano, é o bolso. Em sentir no bolso, aí ele vai se acordar e dizer, olha, eu tenho que respeitar a legislação de trânsito, senão eu posso ser punido de novo. E o valor da multa por álcool é 1.915, é bastante. É um valor que realmente deve doer no bolso. E assim, a gente observa, durante o fim do ano ali, até a Polícia Rodoviária Federal divulgou alguns números, falando que a operação deles abrangeu o antes e o depois, né, da validação do vigor da lei.
No período que antecedeu, assim, foram registradas muito mais autuações do pessoal dirigindo e bebendo e dirigindo do que depois. Só que esses números já voltaram a subir. Foi aquele momento, assim, aquele impacto da nova lei, aquele foi divulgado, susto, porque a imprensa estava falando, porque estava se comentando, e depois voltou ao normal. Mesmo sabendo que são quase R$2.000 ali que vai... E suspensão da habilitação por 12 meses, no caso do álcool. Então, é que nem eu disse a ti, a gente sente, lamenta das pessoas que não têm a responsabilidade ao estar no volante. Causa a apreensão do veículo também? Causa a retenção do veículo, suspensão da habilitação por 12 meses, a multa que é pesadíssima, um termo circunstanciado no fórum que ele tem que responder, provavelmente, dependendo da situação, ele vai pagar uma pena alternativa. É assim, é só a pessoa sendo punida para ele sentir todo esse problema que vai causar para ele se conscientizar e às vezes até orientar a colegas e amigos da punição que ele teve, para que as pessoas não caiam no mesmo erro. Infelizmente, o cidadão só entende desta forma. Exato. E as aulas de... Pessoal, eu lembro que você comentou, eu queria ressaltar aqui, das aulas, né, que o pessoal tem que marcar da reciclagem. Tem essa possibilidade facilitada de marcar pela internet, mas o pessoal está indo, está comparecendo, está tomando vaga de quem precisa, como é que está isso? Giovana, bem lembrado. Nós temos, no site do Detran, nós temos a possibilidade de que as pessoas possam agendar o curso de reciclagem pelo site do Detran. Pois bem, esse é um dispositivo que o Detran criou e fornece para que facilite a vida das pessoas, para que evite de ir no Detran. Ocorre que está acontecendo um fato que em torno de 20% ou até mais está agendando o curso pela internet e não comparece no dia do curso. E ele está pegando a vaga de um outro que precisava extremamente de fazer para poder regularizar a sua habilitação, e aí tem um outro que está tomando a sua vaga. O curso nosso lá no Detran é com 30 pessoas na sala de aula. É o máximo 30, 31, quando excedermos até 32, quando exceder. Mas normalmente é 30 e é o que nós abrimos, 30. E sempre falta 5, 6, 7, 8, às vezes até 10 alunos. São pessoas que agendaram e não compareceram. O que vai acontecer com esse cidadão? Ele vai reagendar novamente. É uma pena que as pessoas não têm consciência até nisto. Veja o dia que pode, agenda e compareça, porque você está tirando a vaga de um outro que precisa tanto, às vezes não consegue agendar, porque a pessoa foi lá e pegou a vaga. Que é complicado, e vocês facilitam ainda, né? Os horários são facilitados. O Detran facilita tudo, e as pessoas que queiram usar o site do Detran, Giovana, tem um monte de procedimentos que dá para fazer pelo Detran e não precisa... É o Detran fácil, né? Detran fácil a fazer pela internet, pelo site, não precisa ir ao Detran. Tem o ícone fácil lá, você pode pegar a segunda via do licenciamento, segunda via da habilitação, a PID, que é a Permissão Internacional para Dirigir, a CNH em definitiva, tem N processos, pode agendar cursos de reciclagem, pode fazer a alteração de endereço, tanto de veículos quanto de habilitação, depois só envia por correspondência o comprovante para o Detran. Tem N procedimentos. Que antigamente a reclamação era por causa das filas no Detran, né? Porque o objetivo do Detran é facilitar cada vez mais o acesso do nosso site para tirar as pessoas de dentro do Detran. Em virtude da estrutura que lá temos, então nós queremos facilitar a vida das pessoas. As pessoas têm que se habituar a usar mais o site do Detran. É 24 horas no ar. Olha, quem vai fazer, por exemplo, um curso de prova teórica e prática, teórica no Detran, que é a legislação teórica. Tem um site do Detran que ele pode treinar 24 horas se ele quiser. Tá lá, tem um banco de dados lá de 1.500 perguntas. Cada vez que ele abrir a tela, muda a pergunta. Então ele pode ir treinando. E tem um score lá que diz se ele passou ou não. Então é tudo facilitações, são ferramentas que a sociedade precisa usar. Bom, tá tudo à disposição, realmente, né? Tudo à disposição. É uma dificuldade da própria pessoa, da cultura, né? De procurar facilitar. Vocês estão tentando facilitar e eles não estão aceitando muito. Eu não sei se temos mais tempo, mas eu gostaria de dizer que a área de veículos apreendidos também é uma outra coisa que nos tira o sono. Está aumentando o volume de motocicletas e veículos apreendidos no pátio da Seretran.
Hoje nós estamos em torno de 1.600 motocicletas, o volume é muito grande. Não tem espaço mais, mais né? de 800 veículos. Nós tivemos que fazer uma mágica lá para poder abrir espaço, porque a polícia está fazendo blitz constantemente e agora intensificou as blitz. Razão do PVA também, né? Razão do IPVA, licenciamento, seguro obrigatório. É bom nós dizermos e afirmarmos que o licenciamento exercício 2012 é porte obrigatório, que é o que estão cobrando. Aquele que não tiver portando o licenciamento de 2012, que é porte obrigatório, vai ser retido o veículo, da apreensão. Não basta só apresentar o comprovante pago, tem que apresentar o documento, o licenciamento, está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. É porte obrigatório, sabe? E aí as pessoas não levam a sério, o veículo acaba sendo apreendido, é volume no pátio, é transtorno para a pessoa no dia seguinte, para poder ir no Detran, para montar um processo, para liberar o veículo. Então, o licenciamento é porte obrigatório, não tem choro, os agentes de trânsito vão reter o veículo e vão levar preso. Os agentes de trânsito quem são? CETRANS, os agentes da CETRANS, Companhia Municipal de Trânsito, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual e Polícia Rodoviária Federal. Esses são os agentes de trânsito que estão no dia a dia e que estão exercendo a fiscalização sobre o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Bom, a gente falou aí do IPVA, semana passada começou, né? O pagamento da parcela única. Bem, é isso, né? Não. A partir de fevereiro, embora que o Detran e a Secretaria da Fazenda já está enviando os boletos em casa. Né? O envio do boleto. E que, a partir de fevereiro, conforme o final da placa, você paga no mês de fevereiro com 5% de desconto. Se você optar em pagar parcelado, a partir de março, a primeira cota em março e os meses subsequentes 5 vezes. Quem optou pelo parcelamento, março. Pagamento à vista, fevereiro, de acordo com o vencimento da placa. Quem não recebeu o boleto em casa é porque o endereço dele está divergente no Detran. Então, como é que faz? Vai no caixa eletrônico do Banco do Brasil, digita o Renavan do veículo, vai sair os débitos pendentes, vai no caixa e paga. É simples. Simples, sem maiores transtornos. Bom, assim, aqui você falou num volume de veículos, uma frota de 180 mil, por 182 aí, né? mil veículos. Isso agora, Cascavel suporta esse aumento, que é um aumento, porque assim, a gente tem facilidade para comprar motocicleta, tem facilidade para comprar carro. Tudo muito fácil. Tudo muito fácil, né? E assim, a gente, é claro, a CETRANS tem feito muitas modificações no trânsito, de certa forma facilitado o fluxo de veículos, mas isso não é tudo, né? O que a gente precisa, assim, do trânsito de Cascavel? Pensando Cascavel para daqui 10, 20, 30 anos, que é o que tem que se pensar, é o que se espera de um governante, é que seja feito um amplo projeto de reordenação do trânsito da nossa cidade, para poder absorver o volume de veículos que está crescendo na nossa frota. Isso tem que haver mudanças no sistema viário da cidade, tem que haver uma reestruturação, tem que estudar os pontos críticos cada vez mais, avançar no estudo tecnicamente, porque tem que ir viabilizando as nossas vias, o nosso trânsito, para ir absorvendo o volume de veículos que cada vez mais é ingressado na nossa frota. Então a gente espera que seja feito por parte do município um amplo estudo de reordenação do trânsito, sistema viário da cidade, a ordenação. Tem muitos pontos críticos em Cascavel, precisa ser mexido. Eu creio que o prefeito de Cascavel já está pensando nisso. Um deles é a Praça da Bíblia, que ali tem uma dificuldade de contorno. Ali, a Avenida Brasil tem que passar reto sem interrupção. Ali, eu creio que a Avenida Assunção tem que também passar reto, sem interrupção. É questão de engenharia, é questão de estudo. Mas, enfim, pontos críticos. Aqui na Souza Naves, com a Avenida Brasil, ali perfeitamente daria para colocar a Souza Naves, passar por baixo da Brasil e eliminarmos aquela rótula que existe ali. Que são elas as dificultadoras, né? Então tem vários pontos críticos. Claro que eu estou lembrando de alguns que a gente já verificou e viu, mas tem que fazer um estudo amplo. Hoje tem empresas especializadas nisso, tem técnicos de urbanismo que entendem muito, de engenharia, e que possam fazer um amplo estudo. Isso demanda de dinheiro também, e mudar o sistema viário da cidade. Eu sei que o prefeito de Cascavel tem um projeto de botar ônibus em canaletas na Avenida Brasil,
Isso é ótimo, isso é bom. Eu acho que isso facilita o trânsito. Essa parte central da Avenida Brasil, em que tem aquele minhocão ali, eu acredito que o prefeito vai mexer ali também, né? Porque hoje em dia ela deixou de ser atrativo, de ser bonito, o calçadão ali, para realmente travar o trânsito. Justamente. Né? E aí tu observa que na Avenida ali. Brasil, de uma altura em diante, cada esquina tem um semáforo. Tudo isso emperra o trânsito e dificulta. Tem que achar formas, tem que achar meios para poder facilitar a vida das pessoas que dirigem Cascavel. Eu creio que a CETRANS está trabalhando nisto, eu creio que a CETRANS está pensando nisto, porque como cresce a nossa frota de um volume assim bem acentuado, tem que se pensar em melhorar o trânsito cada vez mais num ritmo acelerado da forma que está crescendo a nossa frota. Porque senão daqui a pouco chega um momento em que Cascavel terá que fazer, que nem é feito em alguns grandes centros, tipo São Paulo, de que vai ter que fazer rodízio por placa para poder circular na cidade. Então, tem que se pensar rápido e tem que pensar Cascavel para daqui 10, 20, 30 anos. Exato, porque assim, o trânsito, quando se fala de trânsito, não é assim simplesmente, vamos abrir um semáforo, vamos cortar a Avenida Brasil nesse ponto aqui. Tem que haver estudo técnico. É um estudo técnico que precisa ser feito, contagem de veículos e tudo mais. E que justifique aquela mudança. Exato. A gente observa aí algumas questões, como algumas ruas que viraram binários, que tem radar do lado que hoje o veículo não circula mais, né? A questão, assim, você fica pensando, mas o estudo feito para esse ponto, ele foi feito em que momento? Né? Que a gente tem os radares há tão pouco tempo. E já se mudou a mão dessas ruas. Então, são questões que realmente até a população, a gente observa algumas pessoas que prestam mais atenção nas mudanças do trânsito, que se perguntam que tipo de estudo que está sendo feito. Justamente. Então, se fizer estudo técnico que levante as razões e os motivos, o porquê que tem que mudar o sentido daquela rua, e que justifique o porquê da mudança, porque quando você muda o sentido de uma rua, você sobrecarrega a outra. E o estudo técnico dirá para você quais ruas serão sobrecarregadas, em virtude da mudança daquele sentido da rua. Então, é só um estudo técnico amplo, isso não é de hoje, não é de um dia para a noite, isso demanda estudos, para poder chegar a algumas conclusões, para você poder mudar um sistema viário. Bom, Pedro Silvério, eu agradeço muito a sua participação aqui no nosso programa e que, assim, o pessoal realmente precisa... Às vezes a gente sente que está melhorando um pouquinho essa questão, essa cultura da falta de educação que se reduz gradativamente no trânsito, mas a expectativa é sempre de melhoria, né? Que o pessoal realmente mude. Eu acredito muito que a CETRANS está trabalhando nesse sentido de melhora no sistema viário. Acredito muito na sociedade, acredito muito nas pessoas que a consciência está sendo adquirida, mesmo que lenta, mas a consciência está crescendo. Isso é importante. Eu agradeço também a você que está em casa, que acompanhou mais este Cidade em Destaque e lhe convido a continuar conosco aqui na programação da Stop TV.